Estudo do Evangelho de Jesus, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18 de Atos. Depois disso, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se juntou com eles. Priscila e Áquila, no livro Paulo e Estevão, tem uma passagem onde Paulo vai para o deserto continuar seu aperfeiçoamento, e lá ele fica no terreno, numa casa cedida por Áquila e Priscila, que eram também amigos de Gamaliel. E esse casal agora junta-se a Paulo, Silas e Timóteo para fazer as pregações, para fazer as instruções do povo em Corinto. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. Então Paulo, Áquila e Priscila, eles trabalhavam fazendo aquele tecido de fazer as tendas, de montar as tendas para que as pessoas pudessem morar, para as pessoas pudessem ficar. Era a forma que Paulo tinha de ganhar o pão de cada dia. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Então, até o momento que Silas e Timóteo não chegam da Macedônia, ele ficou mais reservado. E a partir do momento que eles chegam, então ele começa a falar. E dá a entender que Silas e Timóteo não passaram por Atenas, já foram quando ele já tinha ido para Corinto. E quando Paulo mostrava que Jesus era o Cristo, que havia de vir, que veio, que foi morto, ressuscitou ao terceiro dia, alguns judeus não gostavam dessa ideia. Mas, resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: O vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, eu estou limpo, e desde agora parto para os gentios. Naquele momento que eles começam a resistir e blasfemar contra Paulo, ele sacode as vestes, um gesto que eles faziam, dizendo que ele estava limpo daquela influência deles. E a partir daquele momento ele trabalharia apenas mais dedicadamente aos gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. Então, Tito Justo era uma pessoa que não era judeu. E ele servia a Deus, ele trabalhava, ele tinha bom coração, ajudava as pessoas, morava perto da sinagoga, e Paulo vai para a casa dele. Se ele entrou na casa de Tito, certamente que tinha permissão, ou os espíritos tinham dito: aqui você vai encontrar estadia. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Então, Crispo era um dos principais da sinagoga, ele acreditou na mensagem de Paulo, acreditou que Jesus era o Cristo, e também toda a sua família. Também muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. E aí vem uma parte importante. Paulo era um bom médium, já tinha visto Jesus no deserto, era profeta, profetizava, sabia escolher as pessoas, portanto escolheu Timóteo para trabalhar com ele. E disse o Senhor em visão a Paulo. Se o Senhor aparece Paulo numa visão, que Paulo era vidente. Não temas, mas fala e não te cales. Que ele continuasse falando e não se calasse. Porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Olha que interessante. Jesus vai a Corinto, conversar e fala para Paulo, durante uma visão, pela vidência de Paulo, para que ele continuasse falando, continuasse trabalhando em Corinto, que ninguém ia fazer nenhum mal a ele, porque Jesus estava com ele. Ali ele ia impor as regras do bem, porque ali tinha muitas pessoas que ele tinha interesse que se melhorassem, que se convertessem. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Lá, e as pessoas iam acreditando, porque agora já não estava mais trabalhando, ensinando a palavra de Deus para os judeus, estava ensinando para os gentios,
Então os judeus não tinham muito o que perturbá-lo. Mas sendo Galho procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. De novo, alguns judeus, que não eram todos, se unem, fazem um acordo entre eles para ir fazer uma falsa denúncia de Paulo a Galho, procônsul da região. E querendo Paulo abrir a boca, disse Galho aos judeus: se houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime, enorme com razão vos sofreria. Mas se a questão é de palavras e de nomes, e da lei que entre vós há, vede vós mesmos, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. E Galho, então, sai fora da situação. Ele não quer saber daquelas intrigas, não quer entrar naquele sistema de intrigas, porque crimes de nomes, de palavras, para ele, uma pessoa assim, bem cética, pois Galho devia ser romano, ou que fosse grego também, mas é uma pessoa bem culta. Que diferença faz acreditar em Deus dessa ou daquela forma? Acredite você da forma que você achar melhor. E aí, eles ficam sem graça, e eles são expulsos do tribunal, e Paulo segue a vida dele. E a sintonia de Galho com os bons espíritos. No livro Paulo e Estevão tem mais detalhes sobre essa situação. E Galho também gostava de ouvir as pregações do Paulo, gostava de saber daquelas informações. Então todos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal. Porém Galho, nada dessas coisas o incomodava. Então Sóstenes, que era o principal da sinagoga, toma ali alguns cascudos de frente a Galho, e ele, problema de vocês, não vou me meter com vocês. E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos dali e navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. Aí confesso que eu não entendi a questão de raspar a cabeça lá em Cencreia. E que tipo de voto era esse? Então, dali para frente, ele vai, leva Priscila e Áquila também junto com eles. E chegou a Éfeso e deixou-os ali. Mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. Se em Corinto ele dedicou-se aos gentios, quando ele vai a Éfeso, volta de novo para os debates nas sinagogas. E rogando-lhe eles que ficasse por mais algum tempo, não conveio nisso. Bom, aqui já começaram a gostar, acharam bom e pediram que Paulo ficasse. Mas, prudente, já passando por várias experiências dessas ações, ele preferiu seguir à frente. Querendo Deus, outra vez voltarei a vós. E partiu de Éfeso. E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém, e saudando a igreja, desceu a Antioquia. Ele sai depois dessa longa viagem, vai de novo a Cesareia, porque era o porto, e sobe até Jerusalém, depois volta para Antioquia. Sempre pregando, fazendo suas curas, fazendo seus tratamentos e convertendo corações. Sem Paulo, o que seria de nós? Sem Paulo, como o evangelho teria sido divulgado para o mundo? Paulo foi uma grande ferramenta de Jesus para levar o evangelho a todos aqueles que necessitavam. E, estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. E chegou a Éfeso, um certo judeu, chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. O interessante é que nessa segunda passagem que Paulo faz pela península da Anatólia, onde hoje é a Turquia, a Galácia, Frígia, é toda aquela região onde hoje é a Turquia. Então, ele passando por ali, ele vai ensinando aquelas pessoas, vai levando um ensinamento de amor, de compaixão, mas nessas vezes ele já evita grandes embates.
ele já tem as igrejas convertidas para o cristianismo, ele já vai trabalhando com essas pessoas. E chega em Éfeso, então, esse Apolo. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Então ele ensinava as Escrituras até João, não conhecia a outra parte. Sabia que o mestre ia vir, mas não sabia que tinha vindo. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Então Priscila e Áquila, grandes, fervorosos trabalhadores, prudentes, muito cultos, muito conhecedores do Evangelho, e eles então mostram a Apolo a parte que faltava para ele, e ele aceita, entende, compreende e vai para divulgar. Querendo ele passar a Acaia, o nome animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam. Ele vai para Acaia, a região de Corinto, e eles já escrevem uma carta para os discípulos para que eles os recebessem e que ali ele trabalharia ainda, fortalecendo as pessoas da fé, fazendo as suas pregações. Porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Interessante que com Paulo eles iam para a briga, e com Apolo eles não foram. E ele mostrava aos judeus, mostrava às pessoas, e iam ensinando a todos a palavra do Senhor, esclarecendo corações, despertando almas para o Evangelho de Deus, despertando aquelas almas para a compreensão superior do Evangelho, para que pudessem, a partir dali, também se tornarem, ou também tornarem-se disseminadores do Evangelho, aqueles que iriam trabalhar e vivenciar os ensinamentos do Cristo, não só naquela encarnação, mas também em outras. A luta estava apenas começando, e todos aqueles que despertavam para o Senhor tornavam bons trabalhadores do Evangelho. Compete-nos hoje, que já tomamos conhecimento das letras do Senhor, começarmos então a entender e a compreender a importância de seguirmos o Evangelho, de seguirmos com amor, responsabilidade e paz. Que as bênçãos de Jesus estejam sempre nos iluminando, nos fortalecendo e abençoando nossos lares, nossos familiares, nosso ambiente de trabalho. Paz e luz, sob as bênçãos de Jesus.